histologia dos ossos ou histologia do tecido conjuntivo ósseo. É o nome completo dele. Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Maio, 60 dias, não é? Abril, maio, 60 dias de quarentena. Histórico, né, o que a gente está vivendo. Espero que vocês estejam bem. Como eu falo, estou à disposição de vocês. Se alguém precisar bater um papo, tirar dúvida de histologia, de biossegurança, sobre a prevenção do coronavírus, sabe que pode contar comigo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a histologia do tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo, assim como vocês já viram, né? Já viram com o professor Fabrício, alguns deles, e já viram comigo também outros. O tecido conjuntivo, ele faz parte de um dos 4 grandes grupos de tecido, né, que tem no nosso corpo. Então, como eu sempre falo, se eu pegar um bisturi bem amoladinho, a gente consegue destrinchar um corpo humano e a gente vai dividir os tecidos em 4 grupos, né? O grupo dos tecidos epiteliais são tecidos formados por células juntinhas, uma juntinha da outra. O grupo do tecido conjuntivo, que tem vários subgrupos, que a gente vai falar de um deles hoje. A gente falou de cartilagem na semana passada. A gente vai falar de tecido ósseo hoje. E tem vários outros, né? Adiposo, mesenquimatoso, mucoso, propriamente dito frouxo, denso, que muitos desses a gente já viu, por exemplo, no nervo, né? A gente viu epineuro, perineuro, endoneuro. Então, enfim, existem vários tipos de tecido, tecido nervoso e tecido muscular, que vai ser o nosso último tecido dessa unidade, o muscular. E aí hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho no tecido ósseo, que vocês já devem ter dado uma lida, né? Já devem ter dado uma estudada. O tecido conjuntivo ósseo é um dos tipos de tecido conjuntivo de suporte ou sustentação, assim como o tecido cartilaginoso. Então a gente tem como o subgrupo do tecido conjuntivo de suporte o cartilaginoso, que vocês já aprenderam que tem tecido cartilaginoso do tipo hialina, cartilagem hialina, ou tecido cartilaginoso hialino. Então, é cartilagem hialina, elástica e fibrosa. A gente falou sobre as características histológicas delas, onde tem no nosso corpo exemplos de lugares onde tem esses diferentes tipos de cartilagem. E hoje a gente vai falar do tecido ósseo, que é um tecido rígido, diferente da cartilagem, que a cartilagem é firme, né? Porque tem muita fibra, pouca substância fundamental amorfa. E o ósseo, além de ter muita fibra, pouca substância fundamental amorfa, o tecido ósseo ainda tem cristais formados por íon de cálcio e fosfato, né? Fosfato de cálcio, e deixa esse nosso osso rígido, porque esses íons, quando se juntam, formam os cristais de hidroxiapatita, que você já deve ter estudado também. Então, tecido ósseo, a gente tem ele do tipo compacto e esponjoso, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E a gente também tem o osso primário e o osso secundário. O primário é o primeiro que surge, logo quando a gente nasce. Enquanto a gente está na barriguinha da mamãe, o nosso esqueleto que surge inicialmente é de cartilagem hialina, né? E aí depois esse tecido cartilaginoso vai ossificando e vira um osso. E aí a gente tem também, além do tecido ósseo primário, que é esse primeiro que surge, que ele ainda é flexível, né? Ainda tem muita cartilagem, ainda tem muita parte orgânica. A gente tem um tecido ósseo secundário, que é o tecido ósseo maduro, formado por uma maior quantidade de cristais de hidroxiapatita, que deixa esse tecido realmente rígido. Beleza? Bem, o que mais do tecido ósseo? O tecido ósseo, ele é característico, né? O que é bem característico desse tecido é a sua rigidez. Ele é um tecido que, além de sustentar o corpo, porque afinal de contas eu consigo ficar ereto, graças ao esqueleto ósseo que eu tenho, ele permite o movimento, né? Junto com o tecido muscular. A gente
tem a possibilidade de fazer alavanca graças ao tecido rígido que a gente tem dentro do corpo, que é o tecido ósseo. E a gente também tem no tecido ósseo uma função metabólica, né? Na fisiologia, o professor Cássio deve ter falado, que o tecido ósseo é um armazém. Isso, é o armazém paraíba do corpo. Ele acumula íons, íons de cálcio, de fosfato e outros íons. E assim, sempre que o corpo precisa desses íons, ele recorre ao tecido ósseo, né? A gente vai ter ali uma liberação desses íons para as diferentes funções no corpo que precisa deles. Beleza? Povo, tecido ósseo, a matriz extracelular do tecido ósseo tem um nome próprio dela, né? Que é chamada de matriz óssea. Os outros tecidos conjuntivos é tudo chamado de matriz extracelular. No osso, a matriz extracelular é chamada de matriz óssea. Porque, além da parte orgânica dessa matriz, que a gente tem fibras, né, que você já sabe, as fibras colágenas, elásticas e reticulares. Além das células, a gente tem uma parte inorgânica, né, nessa matriz, que é formada pelos cristais de hidroxiapatita. Então, o tecido ósseo, a matriz extracelular dele é chamada de matriz óssea e tem duas porções. Uma porção orgânica, igual à porção orgânica dos outros tecidos, né? Que eu tenho muita fibra, colágena principalmente, colágeno do tipo 1. E a gente tem aquelas moléculas, lembra de glicoproteína, glicosaminoglicana e proteoglicana, que eu já falei, né, várias vezes, que são moléculas que têm a capacidade de atrair água para o tecido conjuntivo e também tem a capacidade de deixar essa água no estado gelatinoso, as proteoglicanas. Beleza. Então isso é a matriz óssea. Além de matriz óssea, tem célula. Todo tecido precisa ter célula. E o tecido ósseo, ele tem 3 tipos de célula. Lembra que a cartilagem tem 2 tipos? Quais são os 2 tipos de célula da cartilagem? Responde para mim. Cartilagem, que tem hialina, elástica e fibrosa. Eu tenho lá condroblasto na borda, condrócito dentro. Aqui eu tenho osteócito dentro também, osteoblasto na borda do osso. Do mesmo jeitinho da cartilagem. Na borda é a região que precisa ainda se desenvolver. Eu tenho célula mais ativa, o blasto. E dentro, presinho na lacuna, que no osso também tem lacuna, a gente tem no osso o osteócito. Além disso, no osso, além do osteócito e do osteoblasto, eu tenho uma célula que é chamada osteoclasto. Esse osteoclasto é uma célula derivada de monócito. Lembra que o monócito, quando sai do sangue e vai para o tecido, vira macrófago. Quando vai para o tecido nervoso, vira micróglia. Quando vai para a pele, vira uma célulazinha chamada célula de Langerhans, né? E quando vai para o osso, vira osteoclasto. Então, o osteoclasto é uma célula derivada de monócito, que tem vários núcleos, porque são várias células que se juntam. Povo pode ter de 6 núcleos até 50. É uma célula que pode ficar, ó, gigantona, tá? E aí, meu povo, além das células e além da matriz, o nosso osso, ele é protegido tanto por fora, por uma membrana chamada periósteo, e dentro, lembra que o osso é oco, que abriga a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Então, a gente tem, revestindo internamente o osso, o endósteo. Então, eu tenho um periósteo revestindo externamente. Vocês devem ter visto lá com o professor Francisco, no laboratório de anatomia, uma pelanquinha, uma membrana rígida que envolve o osso por fora. Ali é o periósteo. E por dentro, a gente tem o endósteo. O periósteo é tecido conjuntivo denso e o endósteo é tecido conjuntivo mais frouxo lá dentro. Está preservado, né? Está dentro ali do osso, então não precisa ser tão rígido assim. Não é legal?
Então, ó, tecido ósseo é um tecido rígido. Função dele, manter o nosso corpo organizado. Protege órgãos vitais. Quando eu tenho, por exemplo, na minha caixa torácica, órgãos vitais. E o osso protege também, né? Imagina esses órgãos expostos aqui na parte mole do corpo. Abriga a medula óssea vermelha. Possibilita fazer movimento, tanto movimento de locomoção do corpo, como movimento do corpo. E sem falar que o papel metabólico, ó, lembra disso, o papel metabólico do osso no corpo é que ele é um depósito de íons, de cálcio, fosfato e outros íons. Tá bom? Você sabia que o tecido ósseo armazena cerca de 99% do corpo, né? Está armazenado lá. Então, ele é um grande depósito de cálcio do nosso corpo. Aqui é um desenho esquemático, onde a gente consegue ver o osteoclasto ali na borda, essa célula zona maior, deixa eu botar aqui a canetinha, essa célula maior aqui, ó, com vários núcleos, osteoclasto, osteoblasto aqui na bordinha do osso, e dentro do osso, osteócito, dentro da lacuna. Isso aqui é um desenho esquemático de um osso, tá? Olha essa imagem. É uma foto da lâmina de um osso que eu consegui descalcificar. As lâminas que a gente vai ver no laboratório, na faculdade, são lâminas que ainda tem cálcio e a gente só fez foi lixando o osso, né? De um lado e do outro, do lado e do outro. Até ele ficar bem fininho, a gente consegue ver no microscópio. Mas lá a gente não vai ver coloração nenhuma. Aqui, para fazer uma lâmina que eu consigo corar, eu tenho que tirar os cristais de hidroxiapatita. Então eu coloco esse osso numa solução de ácido acético para o cristal de hidroxiapatita se desfazer e aí eu consigo fazer uma lâmina só com a parte orgânica do osso, não é legal? E aí a gente consegue ver osteócito lá dentro, ó, pintadinho de azul aí na imagem da tela. Osteócito, osteoblasto laranjinha e osteoclasto, essa célula maior multinucleada, que é o osteoclasto, derivada de monócito. Tá bom? Então, meu povo, tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo que ele se forma no nosso corpo através de um processo chamado de ossificação. Essa ossificação pode ser do tipo intramembranosa, que é uma ossificação que acontece dentro de membranas, né? E forma, por exemplo, os ossos da cabeça, né? Frontal, occipital, temporal, e contribui também para o crescimento dos ossos curtos. Já a ossificação do tipo endocondral, ó, condro, cartilagem. A ossificação endocondral é aquela ossificação que surge a partir de uma cartilagem pré-existente, né? No caso, a cartilagem hialina, que forma o nosso esqueleto do feto. E aí, depois, essa ossificação vai acontecendo através de um processo de ossificação que, assim, a gente não precisa entrar no detalhe de como acontece esse processo, tá? Não vou me detalhar muito nisso, nem nas provas, nem aqui, mas é importante que vocês saibam que existem esses dois tipos de ossificação, tá bom? E aí, quando esse nosso osso começa a ser formado, o primeiro que se forma, quando a gente ainda é criança, é um osso que ainda está formando os cristais de hidroxiapatita. Então, ele ainda é um osso mais maleável, é um osso que é um pouco mais flexível, tá? Por isso que criança tá brincando, leva um estouro, cai, você pensa que ele se quebrou todinho, ele levanta e sai correndo. Então, esse osso primário, que é um osso ainda imaturo, ele tem mais a parte orgânica do que a parte inorgânica. Já o osso maduro, que acontece quando a gente tem ali uns 16, 17, 18 anos de idade, é um osso que já está mais maduro, que eu já ossificou, né? Então, a gente tem um osso chamado de osso secundário. Os nutrientes para percorrer esse tecido ósseo secundário precisa percorrer através de um sistema de tubos, de ductos, sistema de canais, que é aí onde entra o sistema de Havers, ou sistema haversiano, que é um sistema de canais composto por canal de Havers e canal de Volkmann, que faz a conexão tanto dos canais longitudinais como dos perpendiculares, né? Os horizontais e os verticais.
Então a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Segura aí. Isso é uma imagem do osso secundário, um osso que já foi ossificado, onde a gente tem as lacunas, né? Esse buraquinho que vocês estão vendo aí são lacunas. Então, ó, uma lacuninha aqui, outra lacuna. Essas lacunas que eu mostrei aqui, elas estão em branco, ó. Não tem nada dentro delas. Porque na hora de fazer a lâmina do osso, que eu lixei o osso, essas células foram pulando, né? Então aqui a gente vê algumas lacunas que estão com a presença ainda do osteócito aqui dentro e outras que estão sem, mas o osteócito estava aí, tá? Ele pulou na hora de fazer a lâmina. Quando a gente vê esse canal grande aqui, esse buraco, é um buraco que é um ducto, né? A gente vai ver um desenho esquemático que vai ficar melhor para você entender. Se chama canal de Havers. Em torno do canal de Havers, vocês conseguem ver um crescimento em círculo, né? Cada voltinha dessa é uma lamela. Então, ó, cada voltinha dessa é uma lamela, né? Que se forma em torno do canal de Havers. Na lamela, a gente tem a presença dos osteócitos e esse conjunto grandão que você vê aqui, ó, se chama osteon. Aqui eu teria outro canal de Havers, várias lamelas e outro osteon. Então, osteon é o nome desse conjunto, canal de Havers, mais tudo que cresce em torno dele. Osteon. E aí a gente consegue ver, ó, que no canal de Havers, a função dele é vir vaso sanguíneo por aqui, ó. Nervo e vaso sanguíneo. Então, fibras nervosas e vaso sanguíneo. E você vê que entre um osteócito e outro, você tem essas raizezinhas aqui, ó, tá vendo? Então, isso são ductos chamados de canalículos, que faz com que o nutriente que vai vir daqui pelo vaso sanguíneo nutra esse primeiro osteócito, mas que também venha pelo canalículo nutrir todos os osteócitos que estão naquele osteon. Não é lindo? Perfeito, né? Deus é muito perfeito, muito maravilhoso. E a gente consegue ver nesses pequenos detalhes um sistema de engenharia super complexo que tem dentro do nosso osso. Nosso osso é vivo, galera. A gente pega lá na anatomia um osso, acha que não é vivo, né? Nosso osso é vivo sim. Então, ó, a foto do livro dos osteócitos e seus respectivos canalículos, que é o que vai fazer com que o nutriente perfunda por todos os osteócitos. Todo mundo vai receber um pouquinho de nutriente. Esse desenho esquemático aí desse osso longo, a gente consegue ver a porção, então, compacta do osso, que fica aqui, ó, nas paredes dele. Por isso que a gente tem um osso tão resistente, porque é formado por um osso compacto. E aqui, na extremidade, a gente tem um osso esponjoso. É por isso que o nosso osso, além de ser resistente, ele não é tão pesado. Imagina um osso que fosse 100% socado, totalmente compacto. A gente ia ser muito pesado. Nossas articulações não iam aguentar. Então, o Papai do Céu colocou um osso que ele é rígido nas paredes, mas as extremidades dele é formado por um tecido ósseo que tem trabéculas. Isso, parece um favo de mel. E aí deixa ele mais... Ele é resistente, sim, mas ao mesmo tempo ele fica mais leve. E de quebra, ali dentro a gente tem produção de sangue. A gente tem a medula óssea vermelha, enquanto que a medula óssea amarela eu tenho aqui, ó, nesse canal do osso, que é gordurosa. Ok? Então, essa foto linda, a gente consegue ver osso compacto na parede do osso e o osso esponjoso nessa porção mais terminal do osso. Povo, o interessante é que quando eu pego aqui um pedacinho desse osso e olho no laboratório, no microscópio, e pego um pedacinho desse osso aqui, ó, eles são iguais, tá? Eles têm ali um sistema de ductos, o canal de Havers e canal de Volkmann, e a gente tem ali um sistema, né, de vasos que percorre todo esse osso, nutrindo todas essas células. Lembra que o osso é vivo, né? A gente tem aqui osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, né? Compondo esse osso, e todas essas células precisam dos nutrientes, tá bom? Isso aqui é uma foto, quando a gente vê assim, corada,
é porque foi feita a descalcificação do osso e a gente tem, então, a capacidade de corar, né? Com corante, hematoxilina e eosina. E aí a gente vê, então, ó, os osteócitos dentro, né? Osteócito, aqui dentro, ó, nas lacunazinhas, né? E aqui é a formação de sangue, tá? O tecido hematopoético. Povo, esse é um esquema que eu falei do sistema de Havers. É um sistema de canais, canais longitudinais e canais transversais, que serve para inervar e vascularizar o tecido ósseo. Vê que interessante, preste atenção nisso que é importante. Tá vendo essa estrutura aqui fora, revestindo o osso? Esse é o nosso periósteo. O periósteo, como você consegue ver nesse esquema, tem vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo vai entrar dentro do osso para vascularizar, para chegar em todas as célulazinhas. E o interessante é que esse periósteo, ele não é solto, não. Eu não tenho meu osso e o periósteo fora, solto, não. Ele é preso. E o que prende o periósteo no osso, preste atenção, são fibras chamadas de fibras de Charpey. Então, ó, é como se fosse grampos, tá aqui preto, como se fosse grampos, ó, que grampeia o periósteo no tecido ósseo, que são fibras chamadas fibras de Charpey. S-H-A-R Charpey, Charpey, fibras de Charpey, tá bom? Que unem o periósteo no osso. Qual a função do periósteo? Trazer vaso sanguíneo, nervo e proteger o osso. Então, protege, inerva e vasculariza o osso. Não é massa? E aí aqui a gente consegue ver muito bacana esse esquema. Além do periósteo ali fora, né? Ó, externamente, a gente tem também o endósteo internamente. Como eu tinha falado, né? O periósteo é formado por um tecido mais denso, né? Ó, periósteo, tecido mais denso. O que une o periósteo aqui no osso, galera? Fibras de Charpey. E aqui o endósteo, que está aqui, que é um tecido conjuntivo mais frouxo, né? Que a gente tem, então, esse esquema aqui do osso. Dentro eu tenho osteócito com seus canalículos ligando até o canal de Havers. O canal de Volkmann é essa passarela, né, transversal. Canal de Havers, canal de Volkmann, formando o sistema de Havers ou sistema haversiano, não é massa? E é isso o nosso osso. Então a gente tem um tecido ósseo. Aqui é a nossa lâmina, que a gente vai ver no laboratório. A gente consegue ver aqui, ó, o canal de Havers, esse aqui, ó, maior. Em torno, as lamelas, várias lamelas, canal de Havers e osteócitos formam o ósteon. Aqui é um ósteon, aqui é um outro ósteon menor, aqui é um outro ósteon, aqui é um outro ósteon. Então a gente tem vários ósteons. E aqui você percebe que eu tenho um canal de Havers e aqui, ó, um canal de Volkmann, ó. Esse canalzinho que é uma passarela. Aqui tem um pedacinho que dá para ver, ó. Essa passarelinha aqui é o canal de Volkmann. E a bolinha é o canal de Havers. Não é massa? Então eu tenho aqui canal de Volkmann e a bolinha, canal de Havers. Beleza? Então é isso. Isso é o tecido ósseo. Dê uma lidinha. Eu vou deixar o exercício lá na plataforma. Se vocês precisarem de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Que Deus ilumine a vida de todos vocês e estou à disposição, tá bom? Valeu! E a gente vê essas lâminas quando a gente retornar. Valeu, galera. Cheiro, saudade de vocês.